Matéria super menosprezada pela maioria dos estudantes. Só que aí é engraçado porque eles viram pra mim e falam assim: Bela, minha nota não sobe na redação. Eu não consigo sair de 960 por causa da bendita competência 1. você também tá passando por essa situação? Eu brinco com os alunos que, ai, que sofrida essa vida, né, de estar tirando 960 não subir. Enquanto muitos alunos estão aí agarrados em 600, em 800, você tá aí sofrendo com 900 mais. Mas lógico, a gente tem que lapidar seu texto para que você alcance, né, a nota 1000, nota máxima no dia do Enem, né, seja aprovado e venha aqui gravar com a gente. Mas olha só, por que isso acontece com muitos estudantes? Porque vocês não conseguem sair dessa nota travada na competência 1, que é a gramática, por causa dessa matériazinha que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então fica comigo até o final do vídeo. Eu não vou dar muita ênfase em algumas desses detalhes da matéria, mas eu vou deixar um material incrível aqui na descrição do vídeo, um material gratuito para você baixar. É só você entrar no link, colocar o seu e-mail que ele vai chegar no e-mail, beleza? Um material que eu fiz super completo. Mas dá uma olhada aqui comigo em qual matéria é essa. Classe de palavras. Ah, nem, Bela, nem eu vou sair do vídeo. Se você sair do vídeo, meu caro, minha cara, aí é porque você quer continuar estagnado em gramática. O que eu vou te contar aqui vale ouro, tá? Presta atenção comigo. Eu não vou detalhar substantivo abstrato, substantivo simples, substantivo composto. A ideia não é essa, tá? Vou fazer uma passagem aqui sobre algumas dessas classes de palavras. Eu vou dar foco para as principais classes. Por quê? É por causa dessa matéria que você não consegue entender crase. Crase, olha aqui. Crase é a junção do A da preposição e o A do artigo. Quando você se depara com crase na sua redação, ou você coloca em lugares errados, ou você não coloca. Por quê? Porque você não consegue identificar a preposição do verbo. Então você também precisa saber verbo e você também não consegue identificar palavras que tem um artigo feminino A. E aí por isso você erra a crase, tá? E você também erra paralelismo, a torto e direito, redação após redação. Por quê? Porque você não consegue identificar o que é uma locução prepositiva. Ô, Bela, tá dificultando. Esses vocabulários aí estão começando a ficar muito difíceis. Se você tá achando que nesse vídeo gramatical eu vou falar só vocabulários que você já conhece, aí realmente fica difícil. Mas existe um conceito que eu sempre falo com os meus alunos, que é da incompetência inconsciente. Anota aí, são 3 conceitos. Incompetência inconsciente. Depois você sai desse nível e passa para incompetência consciente. Então você sabe que você não sabe, tá? É isso que eu quero te provocar nesse vídeo de agora. E aí depois você vai migrar pro fim do vídeo comigo para um nível de competência consciente. Você sabe que sabe. Pegou? Anota isso aí, tá? Incompetência inconsciente. Então, até agora, vários dos vocabulários que eu vou falar você não domina mesmo, você não conhece. E quando a gente ouve pela primeira vez certos termos, assusta, causa uma, sabe, um afastamento. Você fala, ai, que matéria chata, não é uma coisa... Calma, você precisa disso para ser aprovado, né? Então não tem jeito de fugir. Depois você vai sair de um nível e desse nível vai passar para incompetência consciente. Ou seja, beleza, eu não sei crase, mas eu sei que eu não sei por causa, aqui ó, da preposição que eu preciso dominar, do pronome demonstrativo, do A artigo feminino. Tá vendo? Você já tá começando a entender os vocabulários. Você pode ainda não entender a matéria, mas você começa a entender os vocabulários. E no fim desse vídeo, você vai passar para um nível de, competência consciente. Show de bola? E aqui é que a gente começa a ficar na casa dos 900 mais, 980. Aluno que tira 980 tá nesse nível aqui. Aluno que tira 1000 pontos na redação tá nesse nível aqui, tá? E é isso que eu desejo para você também, beleza? Então vamos lá, olha só. Nas classes de palavras são 10 classes. 6 delas são variáveis, significa que vai para o plural, singular, tá? Diminutivo. E 4 delas são invariáveis, então a forma dela não varia, é sempre aquilo dali, beleza? Nós temos os substantivos. O que você tem que saber de um substantivo? Que antes dele a gente vai ter um artigo, tá? Então, por exemplo, mesa. Mesa é um substantivo. Eu falo o mesa ou eu falo a mesa? A mesa. Então, se eu coloquei o artigo a antes, é um substantivo feminino. Se eu falar as mesas, é um substantivo feminino no plural. Esse Szinho aqui, ó, é chamado de desinência, que marca o plural, é a terminação dessa palavra. Esse S marca que são várias mesas, tá? Então, é a desinência da palavra, ok?
Então eu preciso prestar atenção nesse artigo aqui, as. Então, artigo é o que eu acabei de explicar. Para substantivo, é isso que eu preciso saber. Substantivos femininos, substantivos masculinos. Antes dos masculinos, eu vou colocar o artigo o. Então, por exemplo, tênis, eu vou falar o tênis, né? Eu vou falar o celular. Eu falo a celular ou o celular? O celular. Eu falo um celular, né? 2 celulares. Então, eu sempre coloco ali artigos e numerais masculinos, porque é um vocabulário, um substantivo masculino. Então, isso daqui, ó, que vem aqui do ladinho, são os artigos que acompanham os substantivos. Eu preciso disso aqui, eu preciso entender, porque na parte de crase, isso daqui vai me ajudar demais, junto com a matéria de verbo, beleza? Depois eu vou fazer alguns outros vídeos aqui pro canal, detalhando algumas dessas classes de palavras. Eu preciso de um vídeo, por exemplo, só para eu falar sobre verbo, que a matéria de verbo é muito grande, tá? Mas esses outros aqui eu consigo desenvolver com vocês agora. Adjetivo aqui é o que qualifica o substantivo, é uma qualidade para esse substantivo. Então, a mesa grande, a mesa pesada, o celular bonito, eu tô dando uma qualidade. Pega só uma observação, não vamos colocar vírgula entre eles, tá? Esses dias eu corrigi uma redação, inclusive aqui no canal, de uma menina que estava colocando um tanto de vírgula entre o substantivo e o adjetivo. Não tem, tá? Então, a mesa grande, eu não vou colocar a mesa vírgula grande, não vai ter isso, beleza? Então, o adjetivo aqui que eu preciso que você entenda é que faz a qualidade do substantivo. Vai ser a característica. A menina bonita, a menina grande, a mesa pequena, enfim. Numeral aqui, ó. Pra que eu vou precisar dele pra nossa redação? Pra nada. Eu vou precisar de numeral para nossa redação, né? E ele também não dá uma grande dificuldade aí pro nosso texto, mas a gente tem os numerais, por exemplo, cardinais, né? Eu não vou ficar colocando isso na minha redação à torta e direito. Eu preciso focar aqui nas matérias que a gente vai focar mesmo. Então eu vou marcar aqui de verde as que a gente precisa, tá? Para redação. Pronome eu preciso de mais. Vou até colocar aqui, ó, uma folhinha só para pronomes. Os pronomes, nós precisamos dar uma atenção especial para eles. Pronomes. Os pronomes, eles vão dar a entender o local que aquele termo está, ou no texto ou no mundo mesmo, tá? Então nós temos os pronomes demonstrativos, que demonstram onde está cada coisa no seu devido lugar, ali no texto ou no plano real. Nós temos os pronomes possessivos. São esses dois aqui que eu quero ressaltar com vocês para o texto. Vamos pegar aqui os pronomes demonstrativos. Este, aquele, aquilo, aquela. Vou colocar aqui os pronomes relativos também, que a gente vai precisar deles para crase. Pronomes relativos. Esse e essa. Aqui, pronomes possessivos, sua e seu. Vou colocar só os que a gente vai usar na redação, tá? Minha, nossa, eu não vou colocar não, porque senão você confunde tá com minha aí na redação e fala que você viu aqui no vídeo. Pronomes relativos, a qual, na qual, da qual, e os seus masculinos também, né? E aqui a gente também tem o pronome relativo que. Tá? Pega a visão aqui, ó, desses pronomes que são iniciados por a. Vão ajudar muito a gente lá na matéria de crase, beleza? Então, pronomes demonstrativos são esses aqui. A gente precisa principalmente desses aqui para demonstrar o lugar que a gente está falando de algum termo lá na nossa redação. Pronomes aqui, check. Agora vamos para o verbo. O verbo, eu vou precisar depois de um vídeo só para verbo, porque é uma matéria imensa. Mas o que você precisa entender de verbo? Verbo, nós temos os verbos no indicativo, nós temos os verbos no infinitivo, nós temos os verbos no particípio, nós temos os verbos no gerúndio. E de verbo, a gente também depois vai estudar a regência verbal. Por isso que eu falei que é uma matéria mais extensa, eu preciso de um vídeo só para verbo, tá? Mas, já adiantando aqui, é regência verbal que a gente precisa para crase. Por quê? Por exemplo, o verbo relacionar. Isso se relaciona a. O verbo relacionar, ele pede uma preposição, estão vendo? Isso se relaciona a alguma coisa. Ele vem acompanhado de uma preposição. Diferentemente do verbo ver, eu vi o. Eu não vi a, eu não vi ao, ok? Então, ver, o verbo ver não pede uma preposição. Aí vamos pensar na matéria de crase. Isso se relaciona à série. Eu falo a série ou eu falo o série? A série.
Série, então, é uma palavra feminina que vem acompanhada de um artigo a do lado. Presta atenção aqui comigo. Crase não é aquela matéria que a gente tem a junção de dois As, de duas letras iguais? Então, isso se relaciona a alguma coisa. Se relaciona a série. Aqui para eu não escrever a, eu vou colocar uma crase. Tá vendo por que você não entende crase na sua redação? Porque você não sabe a regência dos verbos. Agora, o verbo ver. Eu vi o filme. Eu vi a série. Porque quem vê algo. Eu não vejo a algo, eu vejo algo. Mas isso se relaciona a algo. Então, eu preciso saber as regências verbais dos verbos que eu mais uso na minha redação. Isso se relaciona ao filme, porque aqui eu vou colocar o A de relação e o O de filme. É a junção de duas letras diferentes, porque filme é masculino. O artigo que acompanha filme é O. O artigo que acompanha série é A. Mas o verbo que eu estou usando aqui, ele pede preposição, tá? Então, quando a gente tem na matéria lá de crase a junção da preposição a do verbo relacionar e o artigo feminino a de série, a gente vai ter a crase. Estão vendo por que a matéria de classe de palavras é tão importante? Porque quando a gente entende regência do verbo, quando a gente entende, então, regência do verbo, a gente entende a preposição que acompanha e a gente entende o artigo, a gente entende crase. E a gente para de perder ponto em crase, tá bom? E aí, voltando aqui, depois a gente destrincha todos esses elementos aqui de verbo, beleza? Mas aqui eu já queria adiantar o motivo pelo qual a gente precisa estudar verbo, pra gente parar de errar crase. Advérbios são as classes invariáveis. Para que eu preciso saber um advérbio, Bela? O advérbio ele vai qualificar toda a minha frase. Então, por exemplo, eu vi o filme ontem à noite. Advérbio de tempo. Quando eu vi o filme? Ontem à noite. Aí, para esse advérbio aqui, o que eu preciso? Para que eu vou estudar advérbio? Para eu entender vírgula. Existe uma regra de vírgula para os advérbios. Depois eu faço um vídeo só de vírgula e aí eu volto em advérbio para eu te explicar, tá bom? E as preposições. Matéria de preposição também é um pouquinho maior, mas vamos lá pegar aqui, uma anotação só para preposição. Eu não gosto muito das musiquinhas para ensinar, não. Mas essa daqui é uma musiquinha boa. Vamos lá. A gente tem aquela musiquinha do Popeye. Não sei se vocês lembram, claro que não, porque não é da época do sexto. Mas é como se a gente pensasse num trem, numa Maria Fumaça. Então o som é mais ou menos isso. E aí a gente canta assim, A, ante e após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás, A, ante e após, até, com, contra, de, desde. Essa musiquinha, ela é só pra te fazer lembrar, tá? Inclusive é uma técnica de memorização, né? Cantar músicas pra conseguir memorizar o conteúdo. Mas você precisa aprender também a letra, né? A letra. As preposições são letras. Então, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Gente, esqueci. A, ante, após. Tá vendo como é que a musiquinha é boa? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Uhul! Eu vou colocar o uhul aqui, Uhul! Eu tenho certeza que você vai aprender. Beleza. Aí, o que a gente precisa fazer aqui, Entender as preposições. Quais são as mais importantes? O a, porque vai ajudar a gente em crase. Estão vendo que as matérias, elas se relacionam todas? O a, que vai ajudar a gente em crase. De, que vai ajudar a gente em paralelismo. Em, que vai ajudar a gente bastante. Deixa eu ver aqui alguma outra que você vai usar bastante também na sua redação. Com, também vai te ajudar bastante, tá? Beleza. Mas é o de que a gente mais usa para paralelismo. Deixa eu ver aqui o que mais. E o com, né? Então tá. Preposições, então, elas servem para quê, Bela? Qual que é a função da preposição? Ligar orações, né? Então vamos supor que a gente pense assim. A bola de Ana.
Olha só, esse de aqui, ele tá fazendo sentido de posse. De quem é a bola? Da Ana. Ela poderia ser da? Poderia. O da significa que a gente tem a junção da preposição de mais o artigo a da palavra Ana. A Ana, tá? Então, o da nada mais é do que junção do de mais a. Isso também me lembrou, inclusive, que essa matéria a gente precisa para sujeito preposicionado. Estão vendo a importância, turma, da matéria de classe de palavras? Ela é o início, ela é o começo de todas as outras matérias gramaticais, tá? Inclusive até também conseguimos usar para vírgula. Então, preposição, espero que tenha dado aí um check, né? Depois a gente vai destrinchando em outras matérias e em correção de redação também, mas eu preciso que você saia desse nível de incompetência inconsciente, tá? As conjunções, elas são muito importantes para a nossa competência 4 da redação. E aí, depois eu posso fazer um vídeo também só sobre conjunções, porque nós temos inúmeras conjunções. Vamos ter conjunções para início de frase, para meio de frase. Algumas dessas conjunções, elas são aditivas, elas são adversativas, elas são conclusivas, soma. Então a gente tem inúmeras conclusões, tá? É interessante a gente fazer uma tabela das conjunções, mas também, olha só, para quem é aluno do curso dos modelos holísticos, né? Lá nas nossas apostilas, quando eu faço as análises dos modelos com os alunos, eu vou marcando aqui de verde, olha, as conjunções, e aí eu vou falando para os alunos, olha, até o lugar aqui da gente colocar cada conjunção, tá vendo? E aí a gente tem mais de 16 mil opções de formações textuais lá dentro do curso. O interessante é que você próprio monta o seu curso, monta a sua estrutura. Você escolhe os seus 2 argumentos holísticos e vai construindo o seu texto, como se fosse um Lego mesmo, né? Um quebra-cabeça que você vai montando e vai construindo isso tudo. Isso que é muito legal, né? Porque você faz o seu próprio modelo, o seu próprio texto. E aí, algo que eu preciso que fique na sua mente na aula de hoje é o seguinte: pega um marca-texto verde, né, e passa em cima das conjunções do seu texto. Quando você perceber que tem alguma conjunção que está repetida, troca, coloca um sinônimo. Se você já usou pois lá na sua introdução e usou pois na sua conclusão, troca ele pelo porquê. Vamos pegar sinônimos, tá? Porque isso é que vai fazer com que você mostre para o corretor que você tem um vasto repertório de conjunções na sua competência 4 para você tirar 200 pontos na C4. Beleza? Então, conjunção. Depois a gente faz um vídeo só sobre conjunção, se vocês quiserem. E as interjeições? Ah, belas interjeições. Isso que eu fiz é uma interjeição. Em BH a gente tem muito nu, né? Isso tudo é interjeição, tá bom? A gente precisa disso para redação? Não precisamos. Não vem me colocar uma interjeição na redação, não. Então, ó, quais que a gente precisa? Conjunção, preposição, advérbios, pronomes, tá bom? Substantivo é lógico que você vai usar, que não tem jeito de você escrever sem um substantivo, sem um adjetivo, mas a gente não precisa entrar nessa matéria. O que você precisa saber de substantivo é que tem um artigo antes, ok? Eu sei que foi muita coisa e a gente vai precisar destrinchar e detalhar alguns outros elementos e talvez alguns pontos tenham ficado soltos na sua mente. Não tem problema. Você saiu agora, nesse momento, de uma incompetência inconsciente gramatical. Agora você sabe que você não sabe. O bagulho ficou louco. Essa mulher falou um tanto de trem na minha cabeça. Então agora você vai organizar esse tanto de trem que eu falei. Você sabe que precisa do próximo vídeo, que é sobre conjunções, que eu vou fazer aqui no canal. Eu me comprometo com você, tá bom? Você sabe que precisa de um próximo vídeo sobre paralelismo, porque eu vou fazer aqui com você. Eu até fiz a anotação aqui. Cadê o paralelismo? Aqui, ó. Paralelismo. O que significa paralelismo, Bela? São elementos paralelos entre si. Então, olha só. Isso ocorre, peguei um exemplo aqui de redação, né? Isso ocorre por causa, é uma locução prepositiva, por causa da negligência governamental, ao paralelismo e do silenciamento midiático. Se eu coloquei no meu texto uma locução prepositiva, eu preciso repetir essa preposição. Eu mostro para o corretor que eu estou fazendo referência aos 2 elementos. É por causa não somente da negligência, mas também do silenciamento. Alguns estudantes fazem assim, ó, e aí fica errado. Isso ocorre, deixa eu escrever de azul. Isso ocorre por causa da negligência governamental e silenciamento.
e esquecem do paralelismo, entendeu? Então aí é que fica errado. Esse aqui de baixo tá errado, beleza, turma? Esse daqui está certinho. Ó, vamos fazer o seguinte, por enquanto, eu quero encher sua cabeça só com esses conceitos. A gente vai detalhar isso tudo em próximos vídeos. E aí, já ativa o sininho para não perder esses vídeos. Deixa aqui nos comentários se você, de fato, saiu dessa incompetência inconsciente ou se você já sabia. E fica comigo pros próximos. Tamo junto. Tchau!